Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Elquímico. Hoje a nossa aula será sobre massa atômica, massa molecular, massa molar, constante de Avogadro e mol. Bom, o que é massa atômica? A determinação da massa de átomos, moléculas ou íons requer um padrão que seja compatível com suas pequenas massas, certo pessoal? Por exemplo, no dia a dia nós usamos o que? Quilo. 1 quilo corresponde ao que? 1000 gramas, ok? Então é um padrão de medida para coisas usuais do dia a dia, coisas seria dita grandes, certo? Macros. E agora no caso de coisas bem pequenas, como átomos, moléculas ou íons. Então, a unidade de massa atômica, UMA, ou simplesmente U, é a massa correspondente à massa de 1/12avos da massa do isótopo de carbono 12, certo? Então, 1/12avo do isótopo 12 de carbono é igual a 1 U, certo? Então, a gente pegou aqui o átomo de carbono e dividiu ele em 12. Então, uma unidade, 1 U, corresponde a 1/12avos do isótopo 12 do carbono, ok? E o que vem a ser massa atômica? A massa atômica, como o nome já diz, é a massa de um átomo e é obtida tomando-se como referência, ou como a gente viu, a unidade de massa atômica U, certo? E a massa atômica é a massa expressa em U, como a gente tinha visto. E indica quantas vezes a massa do átomo é maior que 1/12avos da massa atômica do isótopo de carbono 12, certo? Por exemplo, a massa atômica do magnésio é 24 vezes maior ou 24 vezes mais pesada do que 1/12avos da massa do átomo de carbono 12, certo? Logo, a massa do magnésio é o que? 24U, certo, pessoal? E a massa você encontra aqui do magnésio, 24,305, mas a gente arredonda para 24, certo? Então, na tabela se identifica a massa nessa parte de baixo do símbolo do elemento, certo? Outro exemplo, hidrogênio, qual é a massa dele? É 1, certo? E do cálcio, arredondado, a gente diz que a massa, arredondando, é 40U, certo? Beleza? E a massa de um elemento? A maioria dos elementos é formada por misturas isotópicas, certo? Isto é, são formados por mistura de isótopos. E o que são isótopos? Para relembrar, possui mesmo número atômico, mas diferentes massas, certo? A massa de um elemento é igual à média ponderada das massas dos seus isótopos, certo? Logo, como exemplo, nós temos aqui o cloro, certo? Cloro é formado por 75,4% do seu isótopo cloro 35 e 24,6% do seu outro isótopo cloro 37. Como é que nós chegamos à massa desse elemento cloro? A massa será dada por essa fórmula aqui, essa média ponderada, certo, pessoal? Você pega a porcentagem de cada isótopo, aqui 24 do isótopo 37, 24,6 vezes 37, a massa do isótopo vezes 35, certo? Então, nós dividido por 100, nós chegamos a este valor aqui, que é 35,5 para a massa do cloro, beleza? Portanto, não existe átomo de cloro de massa 35,1 exatamente. O que existe é uma mistura desses isótopos que é retirada a média ponderada e nós chegamos e encontramos a massa daquele elemento, certo, pessoal? E os compostos iônicos que não são moléculas têm as suas massas calculadas da mesma forma, certo? E agora a massa molecular. É a massa, como o nome já diz, de uma molécula expressa em U, unidade atômica, certo? E representa a soma das massas atômicas dos átomos constituintes, ou seja, que estão presentes naquela fórmula química. Por exemplo, H2SO4, 2 hidrogênio, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então, nós pegamos e multiplicamos pela massa atômica, certo? Então, é 2 vezes a massa
atômica do hidrogênio, uma vez a massa do enxofre e 4 vezes a massa do oxigênio, certo? Então, essa massa dessa molécula. Então, qual é a massa do molecular, a massa atômica do átomo de hidrogênio? Se olhar na tabela, a gente viu que é 1. Consultando a tabela, você vê do enxofre que é 32 e do oxigênio é 16, certo? Multiplicado pelos índices que estão nessa molécula, dessa fórmula aqui, né? Aqui no hidrogênio é 2, o enxofre é subentendido que é 1 e o oxigênio 4, certo? No final, nós temos que a massa dessa molécula é 98 U, certo, pessoal? Outro exemplo aqui, C6H12O6. Nós pegamos o 6, o índice, e multiplicamos pela massa atômica do carbono, que é quanto? 12, certo? Aqui, 12 vezes a massa, porque temos 12 hidrogênio, certo? 12 vezes, qual é a massa do hidrogênio? É 1. E 6 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, você encontra esse valor na tabela periódica. E chegamos ao valor final de 180 U, beleza? Outro exemplo, CaCl2. Qual é a massa do cálcio? Consultando a tabela, você vai ver que é 40, beleza? E o cloro está multiplicado aqui ó, por 2, então é 2 vezes a massa do cloro, 35,5 U. Nós teremos para esta molécula CaCl2 111 U, beleza? Então essa é a massa molecular. Prosseguindo, nós chegamos à constante de Avogadro e mol, beleza? Então, mesmo as menores amostras contêm um número enorme de átomos, íons ou moléculas. Exemplo, uma colher de chá de água possui um número elevadíssimo de moléculas de água. Por isso, desenvolveram uma unidade de contagem para descrever grandes números de átomos ou moléculas, certo? Como no dia a dia utilizamos unidades de contagem bem familiares, como a dúzia, que representa 12 unidades, certo? Agora, já em química, a unidade de contagem para o número de átomos, íons ou moléculas é o que? É o mol, beleza? Mol. E mol representa a quantidade de matéria que contenha tanto os objetos, átomos, moléculas, quanto o número de átomos presente exatamente em 12 gramas do isótopo de carbono, que é aquela referência, né? Que a gente já tinha falado, isotopicamente puro, beleza? E a constante de Avogadro, que foi desenvolvida a partir de experimentos, onde os cientistas determinaram que 1 mol é sempre 6,02 elevado a 23, beleza? Então, pessoal, você vai ter que decorar esse númerozinho aqui, ó, você vai usar bastante nos seus cálculos químicos, certo? Então, a constante de Avogadro é este númerozinho aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23, viu? Decore esse valor, que é chamado de constante ou número de Avogadro, em homenagem ao cientista italiano Amadeo Avogadro, beleza? Prosseguindo, nós chegamos ao conceito de massa molar, porque já começamos a falar de mol, de massa, e agora vamos para a massa molar, beleza? Como a gente disse, uma dúzia representa sempre a mesma quantidade. Se tivermos uma dúzia de ovos ou de baleias, será sempre 12. Certamente o que muda que a massa de 12 ovos não é a mesma massa de uma dúzia de baleias, certo? Então a massa da baleia é bem maior. Desse modo, um mol é sempre o mesmo número, 6,02 a 23, beleza? Que eu disse para vocês decorarem esse número aqui. Nas amostras de um mol de diferentes substâncias apresentam o quê? Massas diferentes, certo? Como uma dúzia de ovos para uma dúzia de baleia é a mesma quantidade, só que a massa que é diferente. Então, nesse caso, nas amostras de um mol de diferentes substâncias apresentam massas diferentes. Por exemplo, um mol de carbono é 6,02 a 23. Da mesma maneira que um mol de oxigênio também é 6,02 vezes 10 a 23, certo? Aqui no caso será de átomos de carbono e aqui de moléculas de O2, certo? De oxigênio. Portanto, massa molar é a massa da substância
que contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades. A massa molar é expressa em gramas por mol, ou gramas vezes mol menos 1, como está aqui, ou gramas por mol, certo, pessoal? E a massa molar é a massa de um mol de qualquer material. Por exemplo, no caso de elementos químicos, temos apenas um elemento químico. Nesse caso, a massa molar é igual à própria massa atômica do elemento. Por exemplo, a massa molar do carbono é a mesma da massa atômica, 12U. Então a massa molar será quanto? 12 gramas por mol. Porque a massa molar, a unidade é, como a gente viu, gramas por mol, beleza? Ou grama vezes mol a menos 1, que é a mesma coisa. Do elemento sódio, a massa molar é igual a massa atômica de 23U, que é igual a 23 gramas por mol, beleza? Já em substâncias, a massa molar, nesse caso aqui, vai ser o quê? Igual a massa molar, nesse caso agora, não do elemento isolado, mas da molécula, certo? Da massa da molécula, por exemplo, H2O. Nós sabemos aqui que a massa é 18U, certo? E a massa molar expressa em gramas por mol, que é 18 gramas por mol. Porque 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, vai ser igual a quanto? 2. E o oxigênio, a massa é 16. 16 com 2, 18, certo? E é expresso massa molar em gramas por mol, beleza? Da mesma maneira, você vai multiplicar 12 vezes a massa do carbono, 22 a massa atômica do hidrogênio e 11 vezes a massa do oxigênio, que a gente vai chegar em 342 gramas por mol, ok? Logo, sendo conhecida a massa M de uma amostra e a massa molar, a massa M de uma amostra e a massa molar de uma dada espécie química, que você vai ver na tabela periódica, nós podemos calcular a quantidade de mols. Então, como é que a gente calcula a quantidade de mols? É dado por esta fórmula aqui, onde N vai ser o número de mols, ok? E M minúsculo, no caso aqui, M minúsculo vai ser a massa da amostra em gramas, e M maiúsculo será a massa molar em gramas por mol, ok? Então, o número de mol é N, a massa, dividido pela massa molar, certo? Por exemplo, quais as composições centesimais das substâncias abaixo? Aí nós temos a letra A, C2H4, e os dados, né? Que é a massa atômica 12 e a do hidrogênio, do carbono é 12, hidrogênio 1. Então, e a letra B é calcular a composição percentual do carbono, hidrogênio e oxigênio nesta molécula, certo? Então, resolvendo a questão, a letra A, beleza? C2H4. Então, C2H4 será que 2 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Então, nós chegamos a 28 gramas por mol, beleza? Aí nós vamos calcular a composição centesimal, como ele pediu, das substâncias. Então, só temos carbono e hidrogênio na letra A, certo? Então, 28 gramas por mol é a massa da molécula inteira. Então, seria quanto? 100%. Mas agora eu quero saber apenas do carbono. A do carbono é o quê? 2 vezes 12, que é 24. Aí você aplica a regra de 3, x, aqui a massa total, 28, nós encontraremos esse valor aqui, que é de 85,7% de carbono, certo? Mesma coisa do hidrogênio. A massa total está para quanto? 100%, certo? Mas eu quero saber a composição apenas do hidrogênio. Qual é o hidrogênio? É 4 vezes 1. Então, nós temos que é igual a 4. 4 vezes 1, aí é grama, certo? Grama. E
você quer saber a composição dele, X. Então, nós chegamos que a massa é de 14,3% de hidrogênio, ok? Ou ainda, você pode usar esta fórmula aqui, ó, que é a composição percentual do elemento, que é igual ao número de átomos do elemento vezes a massa do elemento, certo? Vezes a massa do elemento, dividido pela massa molecular da substância, vezes 100%. Então, se eu quero saber aqui a composição do hidrogênio, como a gente fez aqui nesse exemplo, eu tenho o número de átomos do elemento, no caso do hidrogênio é 4, vezes a massa atômica do elemento, que é quanto de hidrogênio? O elemento hidrogênio é 1, beleza? Aí agora aqui embaixo é a massa molecular da substância, que a gente viu que é quanto? 28, certo? Aí você vai multiplicar por 100. Vai dar esse mesmo valor aqui, certo? 14,3% de hidrogênio. E a mesma coisa você faz com o carbono, ok, pessoal? Na letra B, nós temos que é C12, então 12 vezes a massa atômica do carbono, que é 12U, chegamos a 144. H22, então é 22 vezes a massa de hidrogênio, que é 1, que dá 22. E 11 vezes a massa do oxigênio, massa atômica é 16. Chegamos a 176, certo? E encontramos que da molécula total é este valor aqui, ó, 342 U, certo? Beleza? Agora queremos encontrar a porcentagem. Aplicando esta fórmula aqui do elemento, então é o número de átomos do elemento, que é do carbono, porcentagem do carbono. Então é 12 vezes 12. 12U pela massa total, que é 352U. Então, U com U você corta a unidade, certo? Então fica sem unidade, fica só em porcentagem. Vezes 100%. Então, a porcentagem do carbono nesta molécula é 42,1%. Agora, nós chegamos à composição do percentual do hidrogênio, que é o número de átomos do elemento vezes a massa atômica. Então, hidrogênio tem 22, é 22 vezes 1, dividido pela massa molecular da substância, que é 342. Aí, de novo, cortar a unidade aqui com unidade, vezes 100%, chegamos que hidrogênio é 6,4%, certo? E, por fim, o oxigênio, que é O11. Então, é 11 vezes a massa atômica dele, que é 16, dividido por 342 vezes 100, chegamos a este valor de 51,5%. Certo, pessoal? Entenderam? Tranquilo, né? E, pessoal, chegamos agora à fórmula mínima, que é o quê? É a fórmula que indica a proporção entre os números de átomo de cada elemento participante de uma substância e é dada pelos menores números inteiros possíveis. Por isso é a fórmula mínima, certo? A fórmula mínima pode coincidir com a fórmula real da substância. Ela representa a proporção entre os elementos e não exatamente a fórmula da substância. Por exemplo, determine a fórmula mínima de um composto formado por 26,53% de potássio, de K, aqui, potássio. 35,37% de cromo, certo? E 38,10% de oxigênio, beleza? Aí ele dá aqui, vai dar nos exercícios, as massas atômicas, certo? Dos elementos. Oxigênio 16, cromo 52, potássio 39, beleza? Neste caso, nós vamos supor que ele diz que é uma dada substância, a gente vai supor que ela é 100 gramas. Por quê? A gente vai sempre supor que é 100 gramas. Para facilitar os nossos cálculos, certo, pessoal? Para a gente ficar mais fácil fazer esses cálculos. Então, supondo que é 100 gramas da substância, em 100 gramas da substância, nós teremos, como é dado em porcentagem aqui, as substâncias cada uma, né? Potássio, cromo, oxigênio e tal. Então, a gente vai supor sempre com 100%. Então, a massa, para tirar de porcentagem e chegar em gramas, nós chegamos que a do cromo é 26,53 gramas de potássio, na verdade. 35,37 de cromo, 38,10 de oxigênio, certo? Aí depois você vai fazer o quê? Você vai calcular
o número de mols, ok? E como é o número de mols? A gente já viu aqui, né? Nós vimos que o número de mol é N, é igual a massa sobre a massa molecular, certo? Então você vai calcular aqui o número de mols. Qual é o número de mols do potássio? Você vem aqui, ó, 26,3 dividido por quanto? Por 39, certo? Que é a massa aqui, beleza? Aí vai achar esse valor, 0,68 mol. Aí depois, prosseguindo, 35,37 dividido por 52, que é a massa dada aqui no exercício. Você vai achar a massa pela massa molecular, certo? Massa molar, certo? Aí você vai achar do oxigênio agora. 38,10 do oxigênio dividido pela massa dele, 16. Você vai achar 2,38 mol, certo? Então a fórmula ficaria desta fórmula. Potássio 0,68, cromo 0,68 e oxigênio 2,38, certo? Essa seria a fórmula. Mas no caso, a fórmula mínima é dada pelos menores inteiros, certo? Possíveis. Dividindo pelo menor deles, você vai pegar qual o valor menor deles? É esse aqui, ó, 0,68. Você pega todos e divide pelo menor deles. 0,68 por 0,68 vai dar 1, beleza? Então, essa aqui é do potássio. Dividindo no 68 por 0,68 também vai dar quanto? Vai dar 1. Pegando aqui do oxigênio, 2,38 dividido por 0,68 vai dar 3,5, certo? Como nem todos ficaram inteiros, o oxigênio não ficou inteiro, então a gente multiplica por 2 para ficar inteiro. Então ficaria como? K2, Cr2 e O7, beleza? Então esta é a fórmula, beleza? Da fórmula mínima, ok? Outro exemplo. Determine a fórmula empírica do composto com 25,4% de cobre, 12,8% de enxofre, 36,1% de água e 25,7% de oxigênio. Então as massas atômicas aqui são dadas, sempre vão ser dadas nos exercícios, certo? Aí primeiramente vai fazer o que? A mesma coisa, supondo 100 gramas dessa substância, ok? Então a gente vai achar que vai ficar 25,4 gramas de cobre, 12,8 gramas de enxofre, 25,7 de oxigênio, ok? E 36,1 de H2O. Aí o segundo passo você vai calcular o número de mols, ok? De cada um deles. Do cobre, aí você vem aqui, ó, o do cobre é 25,4 dividido pela massa dele, que é dada 63,5, ok? Então a gente vai achar esse valor aqui, ó, para o cobre, 0,4 mol, beleza? Da mesma forma você vai fazer aqui para o enxofre. 12,8, você está aqui, ó, de enxofre, dividido pela massa dele aqui, ó, 32, certo? Vai achar o quê? 0,4 mol, beleza? Aí o próximo é o oxigênio. Você vai vir aqui, oxigênio é quanto? 25,7 dividido pela massa dele, que ele é dado também, 16, certo? Vai dar quanto? 1,6 mol, ok? E por fim o da água. Você vem aqui, da H2O é 36,1 dividido pela massa da água, que é quanto? 18, certo? Que é oxigênio 16 e 2 vezes 1, que dá 2 do hidrogênio, dá 18, certo? Que dá 2 mol, beleza? Aí você, no passo seguinte, vai dividir pelo menor deles, todos os elementos pelo menor dele. Cobre vai dar 0,4 por 0,4, que vai dar quanto? 1. Oxigênio, no próximo aqui, 1,6 dividido por 0,4 vai dar 4. Enxofre vai dar 1, 0,4, que é o do enxofre, dividido por 0,4, que é o menor dele, certo? E por fim, o da água, que é
Deu 2 mols aqui, certo? Então vai ser 2 dividido por 0,4, que vai dar 5. Então a resposta vai ser o quê? CuSO4 vezes 5H2O. Por que 5H2O? Porque tem um 5 aqui, ó. O enxofre vai ser só 1, então a gente não coloca, está subentendido que é 1 enxofre. O oxigênio é 4, está aqui, ó. O oxigênio é 4 e o cobre é só 1, certo? Também é só 1 aqui, beleza? Então esta é a fórmula, ok? Beleza, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!